Experimente ter o conhecimento de Cristo na tua vida. Parte 02, dia 17 de setembro de 2023. Seu coração foi solto deles, e ele foi disposto a se separar de todos eles por Cristo, em quem sua alma se regozijou e em quem somente ele estava satisfeito. Às vezes, novamente, todas as coisas externas estavam dando errado com ele, mas ele podia confortar, encorajar e satisfazer-se em Cristo, como Davi fez em grande apuro. 1 Samuel 36. Ele se foi para seu Deus e seu Cristo, e com Ana voltou com um semblante mais triste. 1 Samuel 1,18. 4. Cristo ajuda seu povo a suportar aflições e os impede de afundar sob elas. E ele levanta suas cabeças quando passam por essas águas. Isaías 43, 2. Agora, ó cristãos, encontram aflição? E ele levanta bem o seu próprio fardo? Pois é o que ele pensa que pode suportar. Mas seu fardo é muito pesado para ele. Ele luta com ele, mas quanto mais ele luta, ele fica mais pesado e ele afunda mais. Por fim, ele vai a Cristo dizendo: Senhor, pensei ter suportado este fardo, mas não sou capaz, afundarei sob ele, se não obtiver ajuda. Mestre, salva-nos, pois perecemos. E assim ele coloca sobre o grande portador de fardo e ele é ajudado. Salmo 28, 7. Agora, o homem, quando ele pensava que podia fazer tudo, não podia fazer nada. E quando ele pensa que não pode fazer nada, ele pode fazer tudo. 2 Coríntios 8, 9, 10. 5. Cristo é feito para nós sabedoria. 1 Coríntios 1, 30. O cristão experimental descobre que, quando se apoia em seu próprio entendimento, ele se engana ao meio-dia. E tudo o que ele colhe disso é que, no final, ele tem que chamar a si mesmo de besta e tolo por seu erro. Mas, quando ele entra em dificuldades, que ele vê que não sabe como se livrar, e é cauteloso, e expõe seu caso diante do Senhor, e se entrega como um cego para ser guiado pelo Senhor, ele descobre, ele é conduzido de uma maneira que ele não conhecia, e o resultado é bendizer o Senhor que lhe deu conselho. 6. Por último, Cristo é feito para nós santificação. 1 Coríntios 1, 30. Agora o cristão fica seguro, não faz uso de Cristo, e então ele está sempre ciente, ele é como Sansão sem cabelo. Quando ele acorda, ele vê que o seu caso foi para a ruína. O curso de influências santificadoras é interrompido, e as graças estão na palha morta e as luxúrias são fortes e desenfreadas. Ele cai uma luta com eles, mas ainda é derrotado, até que volte a si mesmo e reconheça sua total fraqueza para permanecer nesta batalha e renovar os atos de fé em Cristo. E então, da fraqueza ele se fortalece, torna-se valente na luta e põe em fuga os exércitos dos estrangeiros. Hebreus 11, 34. Ele derruba a confiança em si mesmo como a cana quebrada que perfurou sua mão. E embora a promessa esteja diante dele como uma vara transformada em serpente, cuja incredulidade ele diz que ele seria muito ousado para se intrometer, ele se aventura e pega a serpente pela cauda, e ela se torna a vara de Deus em sua mão. Que estes sejam suficientes para exemplos de religião experimental. Segundo, prossiga para confirmar o ponto ou para mostrar que o conhecimento experimental de Cristo é a soma da religião prática. Considerar. 1. As Escrituras testificam sobre isso. Aprender religião no poder dela e em todas as partes da santificação e inclinar-se a Cristo. Daí o apóstolo diz em Efésios 4, 20 e 24: Mas você não aprendeu assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como esta a verdade de Jesus, que quando ao trato passado vos despojeis do velho homem,
que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis o espírito de sua mente, e que vos revestistes do novo homem, que depois de Deus é criado em justiça e verdadeira santidade. Não é necessário saber mais, pois isso abrange tudo. 1 Coríntios 2:2. Decidi não saber nada entre vocês, diz Paulo, exceto Jesus Cristo, e é este crucificado. É vida eterna, João 17:3. É um penhor de vida eterna, é a vida eterna iniciada. Sim, Cristo é a soma e a substância da vida de um crente. Filipenses 1:21. Para mim, viver é Cristo. Segundo, toda religião verdadeira é a conformidade ou semelhança da criatura com Deus, feita em virtude de influências divinas, transformando a alma na imagem divina. Agora, não pode haver conformidade com Deus senão por meio de Jesus Cristo, pois Ele é o único canal de transmissão das influências divinas, e Deus não pode ter comunicação com os pecadores senão por meio dele. Ele sozinho nos faz participantes da natureza divina, segundo Coríntios 4:6. Terceiro, qualquer religião ou santidade que um homem pareça ter, que não vem e é mantida dessa maneira, não é do tipo certo. É apenas a natureza envernizada, pois quem não honra o Filho não honra o Pai. O fechamento da alma com Cristo pela fé abre o caminho para este conhecimento experimental dele, para que quem quer conhecer a Cristo, assim deve, em primeiro lugar, estar tão perto dele. A fé se fechando com Cristo acredita que ele é tal como é apresentado no Evangelho, dá crédito ao relato e a falta disso que estraga esse conhecimento. Isaías 53:1. B. A fé se fecha com Cristo exatamente para esse fim, para que a alma possa conhecê-lo. A alma necessita de Cristo em tudo aquilo em que é considerado útil a um pecador, e a fé o toma por isso. C. A fé une a alma a Cristo e assim abre caminho para este conhecimento, que é o feliz resultado desta união. Chego agora a uma palavra de melhoria que discutirei em um uso de exortação. Ó senhores, trabalhem para serem cristãos experimentais, para terem o sentimento interior do que ouvem e dizem que acreditam a respeito de Cristo. Por que você vai ficar no pátio externo todos os seus dias? Avance e mergulhe no coração da religião. Venha onde os pés desagradáveis do mundo nunca poderia carregá-los. E não fique satisfeito com menor religião do que o discípulo amado em nome dos crentes diz que sentiu. Verdadeiramente nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. 1 João 1:3. Esse é um ponto importante e oportuno. Para reforçar esta exortação, ofereço os seguintes motivos. 1. A religião não é uma questão de mera especulação para satisfazer a curiosidade dos homens, mas uma questão de prática. Amém. Tem continuação. Senhor, que essa palavra penetre nos corações das pessoas, daqueles que estão desesperados, ó Pai, que precisam aumentar o conhecimento, precisa aprender a te conhecer mais e mais. Senhor, transforma corações e mentes, pois só o Senhor pode fazer isso. Nós, homens ou mulheres, não temos, Senhor, poder para mudar o pensamento e o coração das pessoas, mas o Senhor pode, ó Pai, porque todo o poder, toda a honra, toda a glória é somente tua, ó Pai. É que eu lhe peço e lhe rogo no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.